a lista que controla o mundo financeiro. Em uma manhã de segunda-feira, em 2019, Alexander Vinnik, um empresário russo do setor de tecnologia, acordou para descobrir que não podia mais acessar suas contas bancárias. Seus cartões de crédito foram recusados, transferências internacionais bloqueadas. Em questão de horas, ele se tornou um fantasma no sistema financeiro global. O nome de Vinnik havia sido adicionado à lista de nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, conhecida como SDN List, mantida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A acusação: lavagem de dinheiro através de criptomoedas. Foi como ter minha existência financeira apagada com um único clique, descreveu Vinnik em uma de suas raras entrevistas concedidas de sua cela na França, onde aguardava extradição para os Estados Unidos. A SDN List é administrada pelo Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, uma divisão do Departamento do Tesouro americano que poucos conhecem, mas cujo alcance se estende a praticamente todos os cantos do globo. O que torna a SDN List tão extraordinária é que ela opera na interseção entre segurança nacional e finanças globais, explica Emma Rothschild, professora de História Econômica na Universidade de Cambridge. É um instrumento relativamente novo de poder estatal que não existia em sua forma atual há apenas algumas décadas. Criada originalmente para combater o narcotráfico nos anos 1980, a lista expandiu drasticamente seu escopo após os ataques de 11 de setembro. Hoje, abrange terrorismo, proliferação nuclear, crimes cibernéticos, corrupção e violações de direitos humanos. No Banco Central da Venezuela, em 2019, funcionários assistiram com crescente alarme enquanto as reservas internacionais do país se tornavam inacessíveis. O banco havia sido incluído na SDN List e, subitamente, trilhões de bolívares em ativos estavam efetivamente congelados. Quando uma entidade é designada, não é apenas o acesso ao sistema bancário americano que é cortado, explica Sarah Bauerle Dansman, especialista em sanções econômicas da Universidade de Indiana. Na prática, é o acesso a quase todo o sistema financeiro global. Isto porque bancos em Londres, Frankfurt, Tóquio e outras capitais financeiras seguem rigidamente as diretrizes americanas, temendo as consequências de violar as sanções. O BNP Paribas aprendeu esta lição da maneira mais difícil em 2014, quando foi multado em quase 9 bilhões de dólares por processar transações para Sudão, Irã e Cuba, países então sob sanções americanas. Foi a maior multa bancária da história. Aquela multa mudou tudo, relata um executivo de compliance de um grande banco europeu que pediu anonimato. De repente, o risco de não seguir as regras americanas, mesmo para transações que ocorriam inteiramente fora do jury, tornou-se existencial para instituições financeiras globais. Em resposta, surgiu uma indústria bilionária de compliance. Hoje, grandes bancos empregam milhares de profissionais dedicados exclusivamente a garantir que não estejam fazendo negócios com entidades sancionadas. Para Manuel Rodrigues, dono de uma pequena empresa de importação em Madrid, o impacto da SDN List se manifestou quando tentou importar alimentos de um fornecedor cubano. Nosso banco se recusou a processar o pagamento. Não era uma grande quantia, apenas 20 mil euros por açúcar orgânico. Mas eles disseram que o risco era muito alto. A lista atualmente contém mais de 10 mil entradas, incluindo indivíduos, empresas, navios e até aeronaves específicas. E embora a maioria dos designados venha de países com relações tensas com Washington, o alcance da lista não conhece fronteiras. Em 2020, um evento sem precedentes abalou o judiciário internacional. 4 juízes do Tribunal Penal Internacional foram designados na SDN List após investigações sobre possíveis crimes de guerra envolvendo forças americanas no Afeganistão.
Isso representou um ponto de inflexão, observa Philippe Sands, professor de Direito Internacional na University College London. Quando juízes de um tribunal internacional reconhecido podem ser sancionados por investigações legítimas, estamos testemunhando uma redefinição das normas internacionais. O caso levantou questões profundas sobre imunidade diplomática e independência judicial, princípios fundamentais consagrados nas Convenções de Viena e outros tratados internacionais. A tensão entre o poder econômico americano e o direito internacional tornou-se inegável. Ninguém está imune, enfatiza Sands. Ministros de Estado, procuradores gerais, juízes de Supremas Cortes, todos podem ser designados se o Departamento do Tesouro americano assim decidir. Para as pessoas comuns de países como Irã, Venezuela ou Síria, as consequências das sanções são sentidas diariamente, mesmo que seus nomes nunca apareçam na lista. Mariam Khorasani, médica em Teherã, descreve como as sanções afetam o sistema de saúde iraniano. Tecnicamente, medicamentos são isentos de sanções, mas na prática, poucos bancos estão dispostos a processar pagamentos para qualquer coisa relacionada ao Irã, mesmo remédios para câncer. Este fenômeno, conhecido como overcompliance, ocorre porque bancos e empresas, temendo as pesadas multas americanas, frequentemente evitam qualquer transação que possa representar risco, mesmo aquelas tecnicamente permitidas. Michael Page, vice-diretor da divisão do Oriente Médio da Human Rights Watch, observa: existe um debate legítimo sobre a eficácia das sanções em atingir seus objetivos declarados versus seu impacto humanitário. Frequentemente, elites visadas encontram formas de contorná-las, enquanto civis comuns suportam o peso das restrições econômicas. Críticos argumentam que as sanções raramente conseguem mudar o comportamento de regimes-alvo. Defensores, por outro lado, apontam para casos como o acordo nuclear iraniano de 2015 como evidência de que pressão econômica pode trazer resultados diplomáticos. Em Washington, o apoio às sanções financeiras como ferramenta de política externa transcende linhas partidárias. Tanto administrações democratas quanto republicanas expandiram consistentemente seu uso nas últimas 2 décadas. As sanções oferecem uma alternativa à intervenção militar, explica David Cohen, ex-subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. Elas permitem que os Estados Unidos exerçam pressão significativa, sem colocar tropas americanas em risco. Enquanto isso, várias nações começaram a desenvolver sistemas financeiros alternativos, especificamente projetados para contornar o alcance das sanções americanas. China e Rússia criaram seus próprios sistemas de pagamento interbancário como alternativas ao sistema SWIFT baseado em Bruxelas, mas ainda dominado pelos interesses ocidentais. O desenvolvimento do yuan digital pela China é visto por muitos analistas como parte de uma estratégia de longo prazo para reduzir a dependência do dólar americano. Estamos testemunhando o início da fragmentação do sistema financeiro global, alerta Eswar Prasad, ex-chefe da divisão da China no Fundo Monetário Internacional. As sanções podem ser eficazes no curto prazo, mas seu uso generalizado está incentivando a criação de sistemas paralelos que, eventualmente, podem diminuir a influência americana. O debate sobre reforma é crescente, mesmo nos círculos políticos americanos. Alguns especialistas defendem maior supervisão judicial e transparência no processo de designação. Outros argumentam por uma abordagem mais cirúrgica, com sanções mais direcionadas e menos amplas. A evolução deste sistema de sanções ganhou uma nova dimensão em 2016, com a expansão global da Lei Magnitsky. Originalmente criada em resposta à morte do auditor russo Sergei Magnitsky em uma prisão de Moscou,
esta legislação evoluiu para se tornar o Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, talvez o instrumento mais poderoso de sanções direcionadas já criado. A Lei Magnitsky representa uma mudança significativa na abordagem de sanções, explica Tom Malinowski, ex-secretário assistente de Estado para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho. Ela não visa países inteiros, mas indivíduos específicos acusados de abusos. A lei concentra-se em duas categorias principais: violações graves de direitos humanos e atos significativos de corrupção. O que a torna particularmente notável é sua aplicação sem precedentes a funcionários judiciais estrangeiros. Em 2018, o mundo testemunhou esta capacidade quando o presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua foi designado sob a Lei Magnitsky. Na Venezuela, vários juízes do Tribunal Supremo foram similarmente sancionados após decisões que o Departamento do Tesouro americano caracterizou como usurpação de autoridade democrática. O processo de designação é administrativo, não judicial, observa Jason Blazakis, ex-diretor do Escritório de Designação de Terroristas do Departamento de Estado. Isso significa que não há necessidade de julgamento, investigação independente ou mesmo processo contraditório antes que as sanções sejam aplicadas. ONGs documentam casos, vítimas fornecem testemunhos e o Congresso pressiona por ação. Mas a decisão final permanece nas mãos do executivo americano, baseada tanto em evidências quanto em considerações geopolíticas mais amplas. Para Alexander Vinick, cuja história abrimos, o futuro permanece incerto. Seu caso continua se arrastando pelos tribunais, enquanto ele permanece financeiramente isolado. O poder de controlar o acesso ao sistema financeiro global é talvez a arma mais potente do século XXI, reflete Rothschild. É uma forma de poder que os fundadores do sistema de Bretton Woods e da ordem internacional do pós-guerra dificilmente poderiam imaginar. Uma lista, milhares de nomes, um sistema que opera nas sombras do comércio global, influenciando diariamente as vidas de milhões. Enfim, as leis do direito internacional foram criadas precisamente para evitar que pessoas com muito poder achem que podem fazer o que bem entendem, para impedir que um único país, por mais poderoso que seja, imponha sua vontade sobre outros estados soberanos, para garantir que nenhuma autoridade, nem mesmo os mais altos oficiais de governo, possam interpretar a Constituição de um país de forma conveniente e política. A SDN List representa um desafio direto a estes princípios, levantando a questão fundamental: quem afinal governa o sistema global? Este é o mundo da SDN List. Um mundo onde uma decisão administrativa em Washington pode ter consequências mais imediatas e profundas que muitas declarações de guerra.